Olá, meu nome é Mário Guedes, artesão de software há mais de 20 anos, palestrante na Embarcadero Conference desde 2011 e MVP desde 2016. Nos últimos anos, venho me especializando no desenvolvimento multicamada de alta densidade e vou compartilhar parte deste aprendizado hoje. Gostaria de lhe convidar a acessar o site arrayoff.com.br e assinar a nossa newsletter, pois em breve teremos novidades. Convido também a acessar o meu blog, SlideShare e GitHub, onde compartilho uma base de conhecimento acumulada nos últimos 10 anos. Por fim, aproveito este momento inicial para agradecer o Túlio mais uma vez pelo espaço e oportunidade. Sou fã do trabalho dele, bem como a trajetória. Vamos para cima? Do que iremos falar hoje? Basicamente, os sistemas que desenvolvemos precisam ligar uma base de dados aos seus usuários. Hoje em dia, temos vários tipos de base de dados e várias categorias de usuários, indo dos humanos aos robôs. Muitos sistemas ainda estão no modelo client-server e terão que migrar para multicamadas. Outros tantos já estão multicamada, com uma maior ou menor complexidade na sua arquitetura. Porém, há dores comuns a qualquer um que seja a abordagem: lentidão e baixa escalabilidade. Isso acontece, grosso modo, porque delegamos tarefas demais a algum componente da arquitetura. E o mais atarefado, em geral, é o banco de dados com suas procedures e triggers. Isso quando não é usado como enfileirador, hub de comunicação e por aí vai. Aqui exemplificamos uma arquitetura cliente-servidor e talvez seja a sua realidade. Ainda assim, este vídeo poderá ser proveitoso por conta do Redis, que poderá atuar como mensageria e cacheamento de dados. Já neste slide, mostro uma arquitetura mais complexa, entre os diversos tipos de client, web, IoT, mobile, Win32 e o banco de dados. Temos servidores REST, eventualmente feito em DataSnap. E o Nginx atua como proxy reverso entre o client e os servidores DataSnap, que no caso eu opto por ser standalone. Em uma arquitetura mais complexa, poderíamos atuar com microserviços especializados, tendo o Redis atuando como mensageria entre os diversos componentes da arquitetura, bem como o cacheamento de dados. Nessas duas arquiteturas propostas, destacamos o Nginx e o Redis. Vamos conhecer um pouco mais do potencial de cada um. Por que Nginx? Nginx é um servidor web desenhado para atuar como proxy reverso. Promete suportar até 10.000 conexões simultâneas. Aqui é importante diferenciar conexão TCP/IP com sessão de usuário. Então, um sistema pode ter 10 usuários logados, mas a um só momento, 2 ou 3 conexões. O Nginx promete suportar 10.000 conexões a um só tempo. Obviamente que isso demanda mais do equipamento. Utilizamos para escalar uma solução RESTful, independentemente da linguagem e do framework utilizado para desenvolver esta solução. Portanto, só tem serventia em uma arquitetura multicamada baseada em HTTP, uma vez que o Nginx é um servidor HTTP. Por ser proxy reverso, ele se coloca entre
os clientes HTTP, como o navegador web, e os nossos web services, eventualmente desenvolvido em DataSnap. Quais são as principais oportunidades que ele oferece? Balanceamento de carga, uma vez que eu posso ter várias instâncias dos meus web services e o Nginx faz o balanceamento da carga, né? Então ele joga a primeira chamada para o primeiro servidor, a segunda chamada para o segundo servidor, a terceira chamada para o terceiro servidor. A quarta chamada volta para o primeiro e assim sucessivamente. Bem como tolerância à falha. Caso um web service esteja fora do ar, ele continuará roteando as chamadas para os outros dois até que o terceiro volte. Então aqui nós temos a qualidade de resiliência do sistema. Isso permitiria, por exemplo, eu atualizar o back-end sem downtime, sem fazer os usuários deslogarem do sistema. Basicamente, as configurações são feitas nos arquivos conf, por diretivas e contextos. E por que que o Nginx, ou um dos porquês, ele é mais poderoso que, por exemplo, o Apache Web Server, que é mais utilizado para este papel? Basicamente porque o Nginx trabalha com apenas um processo para gerenciar as conexões TCP/IP. O Apache Web Server ele levanta um processo por conexão, então isso demanda muito da máquina. Como o Nginx não executa vários processos, ele não consegue executar um subprocesso anexado para cada conexão TCP/IP. E ele nem incorpora uma linguagem de programação, como Perl ou PHP. Isso demanda menos recursos e então ele consegue fazer bem o papel dele, que é rotear chamadas para os web services. Vamos ver um pouco na prática, salientando que eu não vou entrar nos detalhes, porque isso tornaria o vídeo mais extenso, mas apenas como levantar rapidamente o Nginx e rotear chamadas para 3 servidores DataSnap simples que nós temos aqui. Vamos lá? Após a instalação, temos aqui o diretório do Nginx e os arquivos de configuração. No final do slide, terão links para download e instruções de instalação, porém é mais do mesmo. Em produção, sempre recomenda-se usar Linux como sistema operacional, porém ele funciona bem para Windows, especialmente no ambiente de relativa baixa utilização. Porém, se for uma questão de centenas de usuários simultâneos, certamente o Linux é mais recomendável. Como eu disse anteriormente, as configurações são feitas nos arquivos conf, esse sendo o nginx.conf o principal. Aqui eu vou seguir uma receita de bolo para criar os contextos. Então, HTTP é um contexto principal. Vou incluir um arquivo que vem na instalação chamado mimetypes, que é importante para trafegar o content type correto do conteúdo para o browser. E vou abrir um servidor virtual na porta 80. Tá? Simples, sem maiores detalhes. Server name, aqui eu vou colocar localhost, mas em produção provavelmente virá o seu domínio, caso esteja na internet, ou o IP do servidor, caso seja uma rede local. E aqui o diretório que servirá de repositório dos arquivos estáticos.
Então eu criei aqui um diretório chamado intensivdelphi 2018, tá? Então perceba que é algo parecido com um JSON, mas não é JSON, né? Só lembra JSON. E chave valor. Aí temos que estudar, né, cada diretiva para colocar o valor correto. Então essa aqui é a configuração básica. Eu vou salvar o arquivo. Vou reiniciar o Nginx. Ele já estava parado, então eu vou subir. Vamos executar um browser. E temos aqui o nosso Olá Mundo. Então essa é a configuração básica do Nginx. E vamos para o próximo passo, que será criar os roteamentos. Neste momento, vale a pena mencionar qual é o desafio que nós queremos vencer. Aqui nós temos um servidor DataSnap standalone, que abriu a porta 8080. Aqui temos o Postman, que faz uma chamada REST para localhost 8080, que é o nosso servidor DataSnap. E está tudo funcionando. Qual é a mecânica aqui? O código é simples, né? Não precisa nem mostrar, um servidor DataSnap simples, com a classe tExemplo, o método exemplo, né? Onde é dado o get. E retorna este resultado que indica qual foi a porta que respondeu, que é a porta que o DataSnap abriu. Perfeito. Se eu quiser mais um servidor DataSnap para ter o benefício de um balanceamento, qual que é o problema que eu tenho que resolver? Eu teria que balancear isso no client, porque para abrir na porta correta. Então, quando o servidor fica vermelho, é porque bateu nele. Ok? Então a chamada chegou naquele servidor e voltou. Então é justamente este o papel que o Nginx irá fazer: balancear a chamada entre estes três servidores da DataSnap, que, para exemplos didáticos, estão na mesma máquina, porém poderiam estar em várias máquinas do meu ambiente, como por exemplo em um data center. Vamos então configurar o Nginx para rotear para pelo menos um desses servidores. E ao invés de eu mencionar a porta 8080, mencionarei a porta 80, que será a porta do Nginx. Então, voltando ao arquivo de configuração, dentro do contexto server, criaremos um novo contexto chamado location, que fará menção a uma URL. Na verdade, é uma URI, né, sendo mais correto. Então, aqui estou colocando DataSnap REST. Isso vai bater toda a chamada que começar com DataSnap/REST, cairá neste location e executará essa programação. Aqui vou adicionar um cabeçalho na chamada. Na verdade, esse cabeçalho voltará para o solicitante. Então, o Postman, o que vamos escrever agora, leremos no Postman. Então, a chave será proxy e essa palavra aqui fazendo menção ao evento que estamos participando. Então, Intensive Delphi 2018. E aqui o pulo do gato, que é a diretiva proxy pass
que por enquanto estarei roteando para localhost porta 8080. Então, por isso que é um proxy reverso. O solicitante acionará o Nginx, o Nginx acionará o Datasnap, a resposta do Datasnap irá para o Nginx e o Nginx responderá para o cliente, que no nosso caso é o Postman. Então vamos salvar o arquivo, reiniciar o serviço. Aqui vou abrir novamente. Então, em Nginx interromper, subir. Vamos visualizar os nossos programas. Então, estou aqui fazendo menção à porta 8080 e continua funcionando. Porém, eu não quero isso. Eu quero que seja para a porta 80, que no caso é o Nginx. Então, percebemos que ele continua funcionando, porém, só acionando a porta 8080 como configuramos no arquivo de configuração do Nginx. Mas neste momento o Nginx já está servindo de proxy entre os clientes e os nossos serviços. Então, voltando ao nosso arquivo de configuração do Nginx, criaremos um novo contexto chamado upstream, e daremos um nome, tá? É o nome que nós quisermos. Vou colocar aqui Datasnap. E essa seção quer o quê? A principal configuração são os servidores que atendem essa chamada. Então, tudo que eu achar interessante repassar, né, para um cluster de servidores, eu mencionarei esses servidores nesse contexto. Então, o endereço IP e a porta 8080 é o primeiro. Vou duplicar a linha 8081, 8082. Tá? Se o meu parque crescer, eu aumento esse range. Se eu quiser especializar tais serviços, Datasnap atendem um determinado assunto. Tais outros atendem outros determinados assuntos. Eu vou criar várias seções de upstream e aí eu consigo balancear e categorizar, né, os meus servidores. Então aí é conforme a necessidade e a imaginação mesmo, né, é a especialidade aí de cada serviço. Aqui, obviamente, é um exemplo didático, então a gente fica com o simples. O Proxy Pass, que antes mencionava apenas um servidor, passará a mencionar o upstream. Então aqui escreverei Datasnap e o Nginx saberá que é para consultar essa tabela na hora de decidir o roteamento da chamada. Então eu vou salvar o arquivo de configuração. Mais uma vez, parar o Nginx e iniciá-lo novamente. Voltando para o Postman, qual que é a expectativa? Cada chamada baterá em apenas um servidor Datasnap alternando. Então vou ter o balanceamento. Então eu vou fazer a chamada batendo 8080. Dando aquela olhadinha em headers, na verdade aqui, temos aquela palavra que escrevemos na configuração
em Nginx, e aqui eu só estou salientando que tem muito mais oportunidade além dessa do que eu estou mostrando. Então vamos ver a segunda chamada. Ó, bateu na 80, 81, 80, 82. Então aqui já estamos balanceando as chamadas entre vários servidores da Tsnap, passando pelo Nginx. Vamos imaginar agora que este servidor que está rodando na porta 8082 saiu do ar, né? Ele deu algum crash nele, ele saiu. Qual que é a expectativa? Que continue roteando somente entre esses dois. Então bateu na porta 8081, 8080 e nesse momento o Nginx está tentando atingir, né, chegar na porta 8082. Como não fizemos maiores configurações, o tempo padrão será de 60 segundos. Se em 60 segundos ele não conseguir atingir aquele servidor que está na lista, porém está inacessível nesse momento, ele irá para o próximo, que será a 8080. Após isso, ficará roteando entre 80 e 81 por um tempo, até que ele decide tentar de novo na porta 8082. Tá? E por que este comportamento? Porque ele espera, né, que aquele serviço volte no ar, a ser executado. Não sendo o caso, a gente tem que ir lá no arquivo de configuração e tirar a 8082 do ar. Tá? Se vocês perceberam, então a 8080 foi executada, né? Ele ficou vermelho e a resposta veio com 200 OK. Né? A gente percebe aqui onde está o mouse. E ó, 60 milissegundos, né? 60 milissegundos e 500. Então 60 milissegundos foi o tempo para ele entender que a porta 8082 estava fora do ar, passou para a próxima, que era 8080. A próxima, 8081. A próxima, 8080. E ficará assim por um tempo. Esse tempo já deu, e agora ele está tentando na 8082. Tudo isso é configurável, né? Então tem chaves, tem diretivas específicas, né? E parâmetros e subparâmetros para especificar esses tempos, né? Esses times. 60 segundos pode parecer muito numa situação como essa, então poderíamos baixar para 10, só que ao mesmo tempo 10 pode ser pouco demais, e aí vai de acordo com os critérios aí de cada um e com a realidade de cada ambiente. Tá, vamos esperar só mais um pouco para verificar que vai provavelmente bater na porta 8080. Então, alguns segundos para isso. Eu vou subir aqui uma nova instância, mas não vou executá-la ainda. Olha lá, bateu no 8080. Então aqui agora eu vou acionar novamente a porta 8082 e continuar a chamada. Então bateu no 8080, 8081 e aí a Vita voltou ao normal. Perfeito? Então, são essas as qualidades aí que eu gostaria de ter destacado em relação ao Nginx. Eu considero que ele é fundamental numa arquitetura RESTful, principalmente de larga escala, mas mesmo numa pequena escala vai agregar bastante, principalmente nessa questão de balanceamento, failover, e também possibilitar eu atualizar pedaços dos servidores sem precisar que os usuários saiam da aplicação. Então eu espero ter conseguido. Vamos agora para o próximo assunto, que é o Redis. E por que então usar o Redis? O principal motivo é porque ele é rápido, e realmente ele é muito rápido. É um storage NoSQL orientado à chave e valor. E podemos fazer uma analogia com o arquivo ini, né, onde a gente lê uma chave e recupera o valor.
Só que esse valor vai muito além de uma string, né? Tem vários tipos de valores aí no Redis. Ele utiliza a memória RAM para armazenar os dados, podendo ou não persistir esses dados em disco. E foi desenvolvido em Seance, né? Eu destaco isso porque a gente sabe que uma coisa feita em Seance por um bom programador provavelmente tem um desempenho muito, muito acima da média. Como características que a gente pode destacar é uma alta taxa de I/O, então mesmo num cluster de um, né, aí já não seria um cluster, mas apenas com uma instância ele já dá conta do recado. Então grandes empresas como a Globo.com usam o Redis como peça fundamental da arquitetura. O Redis tem uma rica coleção de comandos e tipos nativos, então você tem uma centena lá, talvez um pouco mais, um pouco menos, de comandos específicos para cada situação. Né? A gente vai explorar meia dúzia, mas lendo a documentação são vários comandos que atendem a vários cenários. Tá? Ele permite a execução de comandos em lote, então ao invés de eu ficar mandando um comando por vez, eu posso mandar um lote de comandos, o que torna a execução mais rápida ainda, né, para não ficar trafegando dados para lá e para cá. Possui a funcionalidade de publicação e assinatura, enfileiramento de comandos, oferece TTL, que seria um controle de tempo de vida de uma determinada chave. Então, se eu determinar que uma chave tem um TTL de 60 segundos, ela vai sumir do banco daqui a 60 segundos sem fazermos nada para que isso aconteça. Tá? Pode persistir em disco os dados e também possibilita a clusterização. Então eu posso ter 2, 3 ou 4 redis trabalhando em conjunto, enquanto que um programa lê um redis, outro programa escreve em outro redis e esses redis vão se sincronizando e com isso eu tenho mais poder de I/O, obviamente que tem que se tomar cuidado para não ter inconsistências. Quais são as oportunidades que o Redis pode nos oferecer agora? Né? Então, podemos turbinar o nosso sistema exatamente agora. Né? Com pouco esforço, vai ser o exemplo que eu darei de cacheamento. Né? E independentemente se o seu sistema é multicamada ou client-server, já dá para tirar proveito do Redis. Ele alivia a carga do banco principal, porque é como eu falei no começo, muitas vezes damos muito trabalho para o banco de dados, que vai além do armazenamento de dados. Né? E aí o sistema começa a sentir isso, né? Todo o ecossistema começa a sentir isso. Podemos fazer a gestão de sessões de usuários. Né? No exemplo anterior com o Nginx, vimos que 3 data snaps rodando, eu poderia colocar a sessão do usuário em um Redis. E por que eu faria isso? Para compartilhar essa sessão entre várias instâncias de DataSnap e recuperar essa informação com velocidade. Então eu teria a possibilidade de repente, fazer uma abordagem de microserviços por causa do enfileiramento. Tá? Então aquele diagrama mais complexo ilustra bem essa questão. Consigo então começar a escalar horizontalmente os meus serviços de back-end. Tá? Então, de novo, remeto àquela imagem, aquele diagrama mais completo que estava no começo do PowerPoint. Com um pouco de imaginação, eu consigo prover funcionamento offline dos meus sistemas, como por exemplo em PDVs. Caso o PDV fique fora da rede, ele poderia ter um redis local para pelo menos consultar os preços. Né? Então eu faria uma sincronização diária e quando voltasse à rede, o sistema voltaria, né? Os dados que estariam armazenados no Redis passaria para o banco de dados principal automaticamente. Indicadores em tempo real, como dashboards e gráficos e etc. Tá? Sincronização matriz e filial, que é uma
necessidade sempre presente aí nos ERPs e por aí vai. Aí é só colocar a imaginação para funcionar. Obviamente que há ressalvas, né? A gente tem uma característica importante que ele é blocante, né? Bloqueante. Ele só executa um comando por vez. Se três processos acionarem o redis a uma só vez, o redis executará um comando por vez. Portanto, se o primeiro comando demorar muito, os três processos que demandaram o redis irão sentir essa demora. Tá? Então é um cuidado que se tem que ter, principalmente se você começar a usar script Lua, porque eventualmente você faz um algoritmo lento, porque ele faz bastante coisa, né? Enfim, lentidão é sempre relativo, e acaba prejudicando todo o ecossistema. Então é um cuidado que se tem que ter. Tá? Prefira armazenar tipos nativos do Redis, então string, hash, tá? Tem uma lista boa assim de tipos. Isso eu destaco porque às vezes nós iremos querer colocar bits nossos lá, né? Um formato que só a gente entende. E aí você acaba tendo que trafegar muita informação entre o Redis e a tua aplicação. Você utilizando o tipo nativo, principalmente o hash, você tem a possibilidade de trafegar pouca informação. Tá? Eu alerto que não tem suporte oficial no Windows, porém tem uma versão para o Windows que funciona bem. Então no final do slide teremos um link, mas fica aí o alerta de que não há suporte oficial. E caso você precise de uma boa mensageria, o Redis dá conta do recado. Porém, considere o RabbitMQ ou outros, né, dessa linha para soluções mais complexas. Para mim, eu uso e estou muito satisfeito. Tá? É que tem algumas features que faz falta, mas por uma abordagem simples, mediana, é bom o suficiente e realmente simples. Né? RabbitMQ e seus pares são um pouco mais complexos de se usar. E o principal alerta: o Redis não substitui o seu banco de dados, seja ele qual for. O Redis vai complementar a sua arquitetura, dando oportunidades para turbinar o seu sistema, deixar ele mais rápido. Isso vai melhorar a experiência do seu usuário. Vamos ver agora alguns exemplos práticos de utilização do Redis. Vamos então ao nosso primeiro exemplo, onde mostrarei alguns comandos básicos para interagir com o Redis. Aqui temos o nome da chave que iremos explorar, onde ID de Intensive Delphi, 2018, Redis. Aqui eu criei uma hierarquia, onde separei os assuntos por 2 pontos. E a cerquilha acaba sendo um finalizador de string. Mais para evitar ambiguidades que pode ocorrer com duas chaves com nomes parecidos, e eu teria uma dificuldade de determinar o fim do nome da chave que eu quero e viria chaves que eventualmente eu não gostaria. Tá, então isso daqui eu vou trabalhar com apenas uma chave, eventualmente eu edito aqui para listar as chaves. Vou acionar o redis cli. Tá, eu já tenho aqui o redis instalado. No final do slide vocês terão os links para fazer o download. Reforçando que o Redis não tem suporte oficial no Windows, tem uma versão mantida pela comunidade que até o momento funciona bem, porém não acompanha a mesma evolução do Redis, entre aspas, oficial. Vou aumentar aqui a visualização. Tá? Então eu entrei no cliente do Redis oficial, né, o que vem junto com a instalação, e vou listar as chaves. Então eu estou conectado já aqui no prompt no servidor local e vou listar as chaves. Tá? Talvez tenha alguma sujeira aí. Então tem aqui uma chave. Vou limpar o meu
Redis com flush all. Vou listar as chaves novamente com keys asterisco. Bom, então asterisco é todas as chaves. Perfeito. O primeiro comando que vamos conhecer é o set, que escreve um valor em uma determinada chave. Então eu vou colocar esta imagem no Redis. Então já escrevi. Vamos verificar aqui. Keys, então está lá uma chave criada que foi a mesma chave que estava no edit. Vou recuperar o valor desta chave. Como eu sei que lá tem um binário que representa uma imagem, eu vou apertar este botão aqui, porque ele não, este daqui espera que venha uma string. Então está ali a imagem, né, colocada no set. Então get retorna o conteúdo, set escreve um conteúdo. Perfeito. Vamos então deletar a chave. Então lá, foi um registro que foi afetado. Se eu listar as chaves, não tenho mais aquela chave. Perfeito? Então eu vou setar novamente, só que agora eu vou setar um valor no formato string na mesma chave. Então vamos ver aqui. Então está ali a chave. Vou recuperar novamente o valor. Perfeito, então está ali o texto, né, as quebras de linhas aqui representadas por /n, /r. Perfeito? Então, uma consideração. É um banco NoSQL, não tem esquema. Ele confia no que você está enviando. Se mandar uma string, será uma string. Se mandar uma array de bytes, será uma array de bytes, entre outros tipos. Vamos verificar se uma determinada chave existe. Será que essa chave existe? Tá lá, a chave existe. E se eu mudar o nome da chave para 2017? A chave não existe. Então está aqui já mais um comando, né, para a gente verificar, porque às vezes a existência de uma chave já basta para a gente. Como um exemplo é se o usuário tem uma sessão no DataSnap. Eu consultaria se uma determinada chave existe no Redis. Então aqui, vamos verificar, então a chave existe. Posso determinar um tempo de vida para a chave. Aqui no caso, 10 segundos. Então eu determinei. Vou consultar quanto tempo falta. Faltam 4 segundos. 2. E a chave deixa de existir. Vamos verificar? Keys asterisco. Então a chave não existe. A chave não existe. Vou escrever de novo a imagem, determinar o tempo de expiração para 20 segundos, consultar se a chave existe. O tempo, né? O tempo que falta. Posso recuperar e se eu acionar uma nova instância, peguei o valor. E uma nova instância, provavelmente a chave não existe mais, perfeito. Se eu recuperar, não vem nada. Então são esses os comandos básicos. E o keys, temos aqui um padrão, né? Asterisco é qualquer coisa. Vou aqui mudar, porque isso aqui foi do exemplo do TDC. Então, ID, asterisco, 2 pontos, Redis. Vou listar as chaves, não tem chave. Vou setar este valor e vou setar este valor. Se eu listar as chaves, tenho 2 chaves. Se eu deletar uma determinada chave, passo a ter apenas uma. Então, são esses os comandos básicos que usaremos aí no dia a dia
na maioria das situações. Definir o valor de uma chave, recuperar o valor de uma chave, excluir o valor de uma chave, verificar a existência de uma chave, definir o tempo de expiração de uma chave, consultar o tempo de expiração de uma determinada chave e listar a existência de chaves por um padrão. Perfeito. Até agora vimos alguns comandos, meia dúzia, né? 7 comandos aqui, são o que eu considero os do dia a dia. E como que, afinal, aplicamos no Delphi. Então eu vou mudar aqui de seção e estou aqui no código do Delphi, né? Então a primeira coisa é um componente, né? Então no Delphi Tokyo e alguns para trás e agora no Delphi Real temos o Redis Client do Daniele Tete, que podemos instalar pelo GPM. Então basta escrever Redis, é o único, né? Ainda é o único, e instalar. Tá? Ele é bem eficiente. Eu vou mostrar rapidamente também, porque uma leitura aí no GitHub dele já vai trazer mais informações ainda sobre como ele funciona. Tá? Então, uma vez instalado, aqui a tela do aplicativo que eu estava mostrando, basicamente temos que declarar essas units, tá? O redis.commons, client, netlib-ind, values, tá? Onde tem todo o arsenal que o Daniele Tete criou. Declaramos em algum lugar a conexão com o banco. Então eu criei essa variável privada aqui, esse atributo privado, o fcon, que é o iRedisClient. No create do formulário, instancio o tRedisClient e me conecto ao banco. Tá? Então, localhost e o número da porta, que aqui é o default. Tá? Se fosse outra máquina, o IP da outra máquina, e se fosse uma porta diferente, a outra porta em questão. E os comandos são simples de aplicar. Basicamente, é o banco, é a conexão com o banco e o nome do comando. Então, você lendo a documentação, haverá um método com o mesmo nome, né, e com os parâmetros necessários na biblioteca do Daniele Tete. Então, o set desse jeito, o get, perdi o get, então está aqui o get, tá? Todo esse tratamento é o tratamento da imagem, dos bits e dos bytes, nada demais. Os fontes estarão aí no meu GitHub e, havendo dúvidas, meu e-mail está aberto a todos. O exists, o del e assim sucessivamente. Tá? Então, keys, tá? O resto é tratamento do resultado. Perfeito? Então, é simples de tudo. Declarar as units, declarar a conexão com o banco, em algum momento instanciar e se conectar ao banco e usar os comandos. Vamos para o próximo exemplo, onde falaremos de cacheamento de valores. Então, passando para o exemplo de cacheamento, qual que vai ser o desafio? Temos esse aplicativo que simula um relatório, né, um dash de faturamento por UF. Tá? Essas informações estão vindo de um banco Postgre, onde temos 10 milhões de linhas, tá? 10 milhões e 4 linhas lá. Então, simulando uma tabela que é sempre incrementada a cada venda. Tá? Então, são vendas individuais que eu estou totalizando por UF. Tá? Seria um relatório de alto nível, um dashboard para a gente acompanhar a venda. De novo, é um exemplo didático. Né? Se eu fizer o agrupamento, eu percebo uma ligeira demora. Né? Não é uma demora absurda, porque eu estou na minha máquina, estou sozinho, né? Não está havendo concorrência, mas mesmo assim, 2 segundos e
meio é bastante tempo, né? Então, o que podemos fazer a respeito? Porque não tem o que fazer, né? Digamos que toda hora várias estações façam essa consulta, concorrendo com outras tarefas, né? Das duas umas, ou teremos que eliminar essa feature do sistema, ou teremos que cachear o valor, que é a estratégia que nós lançaremos mão. Aqui, né, neste momento, o valor não está cacheado, então eu vou listar o relatório de UF por faturamento. Então tem aqui uma ligeira demora. Então demorou um pouco mais porque inicializou a conexão com o banco e tudo mais. Vou listar novamente. Então esse RDBMS significa que veio do banco relacional. Vou listar novamente e agora veio do Redis, menos de 1 segundo. Então menos de 0 segundos. Vou listar novamente. Então aqui eu lancei mão do cacheamento. E se alguém fizer uma nova venda, o que tem que fazer? Tem que limpar o cache, tá? Que é o comando del naquela chave. Então eu vou listar novamente. Voltou a demorar, tá? Mas a partir de então eu tenho a velocidade. E se uma outra estação estiver fazendo a mesma coisa, o que vai acontecer? Ele vai tirar proveito do mesmo cache. Então eu desonerei o banco de dados Postgre, porque as estações não vão mais incomodar com esta consulta, a não ser que alguém limpe o cache numa situação de uma nova venda. A partir daí, a primeira estação que bater no banco e não encontrar no Redis irá fazer a consulta no banco Postgre e cachear no Redis, e a outra estação consegue tirar proveito do mesmo resultado. Então vou ativar aqui um temporizador para observarmos que é feito várias consultas, né, de tempos em tempos, com esse resultado aí de 0 segundos. Ficou difícil aqui de ajustar. Vou colocar mais ou menos assim. Em algum momento eu vou limpar o cache. Tá? No momento que eu limpo o cache, as estações que ainda não, que fizerem a consulta vão acabar cacheando novamente. E a partir de então eu tenho o resultado. Então, se uma venda não for feita durante uma hora, e essa consulta for feita a cada 10 segundos, eu não estarei incomodando o Postgre, e sim um Redis que foi desenhado para este tipo de situação. Olhando o código, então eu vou voltar aqui para a área de trabalho em questão. Vamos analisar o código do botão listar. Então ele chama uma procedure totalizador por UF, que tem este código. Basicamente, né, uma constante que determina o TTL da chave. Por que isso é interessante? Caso essa chave não seja consultada por 7 dias, ela irá sumir do Redis e, portanto, não ficará pesando no Redis. A cada leitura da chave, o TTL será renovado. Tá? Algumas variáveis de controle, né, onde o principal é o string stream, que é o conteúdo que será serializado. Então, o controle do tempo, né, para a gente observar a velocidade. Instanciamos o string stream para analisar o conteúdo que será cacheado no Redis. Fechamos a query. Verificamos se há algum conteúdo na chave. A chave está definida aqui nessa constante. Então, Intensive Delphi 2018 vendas UF, cerquilha. Perfeito? Então está aqui. Então eu retorno o conteúdo dessa chave para ODados, que é do tipo Redis String. Esse if é o mais importante do código. Se houver valor, a origem será Redis.
escrevo no string stream o conteúdo de ODados e carrego no fdquery 1, porque eu serializei no formato JSON, e determino o tempo de expiração. Então eu estou renovando o tempo de expiração daquela chave. Eu li o conteúdo da chave e estou renovando o TTL da chave. Porém, se não houver valor no Redis, nessa chave, a origem será o banco de dados relacional. Portanto, eu abro a query para ela executar o select no Postgre. Pego o resultado dela e salvo no stream, no formato JSON. E seto, defino o valor da chave com o conteúdo do stream e já com TTL para 7 dias. E aí imprimimos o tempo que levou a operação. Então, mesmo em códigos já antigos, esse if-else já poderia ser aplicado. Só tem que tomar muito cuidado com a invalidação do cache. Ou seja, se houver uma alteração na fonte da informação, temos que limpar, excluir a chave para que caia no else e faça a consulta novamente no banco de dados. O botão limpar é um exemplo disso, então ele dá um del naquela chave que nós mostramos agora há pouco. Tá bom? Eu posso limpar mais de uma chave a só tempo, por isso que é um array de string, eu podendo passar várias chaves a uma só vez. Então este é o código de um cacheamento, de um provável cacheamento, e de 2,5 segundos a consulta, para menos de 0 segundos de duração. Então, com esses exemplos, finalizamos a apresentação de hoje. Agradeço pela sua atenção, foi quase uma hora aí de falatório. Espero ter contribuído. O Redis tem bastante outras coisas que eu gostaria de mostrar, mas aí já seria uma outra, mais uma hora de apresentação. Porém, tem material espalhado meu e de outras pessoas também sobre o assunto. E neste slide estamos vendo os links para tanto baixar os exemplos, o Nginx, o Redis e o componente do Daniel TED para acessar o Redis. Esse slide já está no meu SlideShare, do J. Mário Guedes. E aí os hiperlinks vão te levando para os outros lugares. Por fim, quero reforçar o convite para vocês conhecerem a Reoff. Eu e alguns amigos estamos montando aí uma empresa de treinamento e assessoria em desenvolvimento de software. O primeiro curso será o Turbinando o seu sistema com Redis, onde a apresentação de hoje foi já uma parte do que pretendemos mostrar no curso, além dos outros aspectos que eu mencionei durante a apresentação. Fica aí meu e-mail para contato e se inscrevam na reoff.com.br e também no Facebook para receber a nossa newsletter e ficar aí por dentro das novidades. Mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima.